Você está no Sessão de Terapia, que é uma sessão especial aqui para o canal. Esse é um espaço, então, para falar de saúde mental com poesia, psicologia e muita humanidade. Oi, sou a Fernanda Siqueira, psicóloga, e no Sessão de Terapia de hoje, então, eu quero conversar com vocês sobre um tema muito delicado e muito importante, que é quando a dor emocional parece não ter saída. Então, antes de começar, né, eu preciso ter um cuidado aí muito importante, que este vídeo ele fala sobre assuntos mais sensíveis, né, de sofrimento psíquico, né, de traumas, pensamentos de desistência. Então, se esse tema for muito sensível para você, te causar algum tipo de gatilho, algum desconforto, é importante que você pode parar e depois ver de novo, ou falar com alguém da sua confiança para de repente estar assistindo junto com você, ou até mesmo você pode entrar em contato pelo CVV, né? Que é ali pelo telefone 188, que ele é um atendimento gratuito que funciona ali por 24 horas por dia. Então hoje eu começo num formato diferente aqui. Eu vou usar algumas poesias minhas, poesias autorais, como ponto de partida para conversar com vocês sobre saúde mental. Porque desde que eu praticamente aprendi a escrever, né, principalmente ali na fase da adolescência, a escrita então foi uma forma para elaborar as coisas que eu sentia. Seja eu escrevendo textos autorais, seja eu copiando uma letra de uma música, por exemplo, poesias, né, de outros autores e principalmente de Clarice Lispector, que eu sou fã, né? Eu acho que tudo que ela escreve, ela consegue traduzir muito daquilo que eu sentia. Se eu fosse, de repente, fazer um processo de avaliação psicológica com ela, talvez eu ia ver várias características dela de uma neurodiversidade, né? Que tem algumas coisas que eu me identifico muito com ela. Mas é mais por isso, longe de dar diagnóstico para Clarice Lispector, né? Então, nessa sessão, eu quero trazer essa mistura mesmo, né, da Fernanda pessoa com a Fernanda psicóloga, porque eu usei muito a escrita e continuo usando, né, a escrita como um recurso meu de autorregulação, de elaboração dos sentimentos, né, justamente para tentar organizar uma dor que ela é muito subjetiva. E nem sempre quando eu vou conversar com alguém a respeito daquilo que eu sinto, eu consigo falar, né? Então, o escrever me ajuda a estar nessa expressão, né? Então, o poema de hoje, ele foi escrito antes de algumas compreensões aí sobre mim, que foi antes do meu diagnóstico de autismo nível 1 de suporte. Que sobre o meu diagnóstico, se você quiser saber mais como foi todo esse processo, confere lá na seção 2, que lá eu conto basicamente todo esse processo mesmo, né? E é importante que eu não quero trazer o sofrimento psíquico ou a minha poesia como algo de um espetáculo, né? Algo para relativizar ou romantizar certas dores emocionais, mas é numa tentativa diferente de acessar melhor certos conteúdos que nem sempre as palavras racionais, né, conseguem traduzir. Então, o poema que eu vou falar hoje, ele vai falar de trauma, de culpa, de sensação de desamparo e daquela pergunta que muitas pessoas podem estar fazendo em silêncio. Será que é a solução para mim? E talvez antes de você buscar e responder essa pergunta, a gente precisa então fazer uma coisa que muitas vezes falta com alguém tá em sofrimento, que é o saber ouvir, saber escutar. Vamos lá? Será que não há solução para mim? Eu tô mergulhada em tantos traumas no meio de um tsunami que devasta tudo que toca. Eu só ouço destroços caindo. Eu só vejo tudo ruindo. O céu desabar na minha cabeça e me soterrar até acabar o ar.
Respira aí, né? Porque o que eu quero falar um pouco desse trecho é que quando alguém descreve a própria dor como um tsunami, ela na verdade ela está dizendo algo extremamente importante e também delicado, que essa dor ela não é pequena. Ela pode ser devastadora porque ela invade, ela arrasta e ela desorganiza a pessoa, né? Derruba tudo aquilo que parecia minimamente no lugar, né? Quando tudo parece estável, vem essa onda, essa avalanche de sentimentos, de emoções e que atravessa ela. Então, na psicologia, quando a gente fala sobre trauma, a gente não está falando apenas do acontecimento em si, né? Mas a gente está falando do impacto que esse acontecimento vai deixar no corpo, porque nós guardamos memória muscular de tudo que acontece conosco, na mente e também na forma de confiar, né? De amar, de proteger e de existir no mundo. E às vezes por fora a pessoa tá ali, seguindo, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse abalado ela. Então ela consegue trabalhar, responder mensagens, conversa, sorrir, né? Mas por dentro sente como se estivesse tentando respirar debaixo dos próprios destroços. Vamos lá, respira comigo, porque eu também, quando eu falo, né, dessas coisas, tem coisas que ainda não estão sendo elaboradas, né, dentro de mim mesma. Minha mente sempre um turbilhão de pensamentos, sentimentos que escoam e inundam, com choros reprimidos, lágrimas sempre pesadas, violentas, silenciosas, que me puxa cada vez mais fundo pro fundo. Aqui aparece uma experiência muito comum em estados de sofrimento bastante intenso, né? Porque a mente ela não consegue descansar. É como se ela vivesse sempre em estado de alerta. Então ela vai pensar o tempo todo sobre aquele evento, aquele acontecimento ou até mesmo da própria emoção, né? Ela sempre vai buscar entender tudo, tenta prever o máximo que ela pode, tenta encontrar uma lógica, uma razão daquilo. Ela tenta descobrir onde foi que ela errou, onde foi que ela falhou, onde ela precisava ou ela poderia ter impedido aquela dor de acontecer, né? Só que nem sempre pensar ou encontrar ou entender o porquê vai trazer mais alívio para ela. Nem sempre isso acontece, porque às vezes o pensamento ele vai virar, na verdade, uma tentativa desesperada de controlar aquilo que emocionalmente ainda está em caos. Profundo isso, né? E os sentimentos, na verdade, eles não vêm como uma água calma, né? Eles, na verdade, eles inundam e eles transbordam, né? E eles puxam para o fundo. Tanto é que se você lembrar lá daquele primeiro trecho que eu falo ali sobre o tsunami, na hora que ele aparece, ele recua toda a água para depois vir, né? Com tudo. Então seria mais ou menos essa sensação. Então, por isso que quando alguém está assim, não adianta você dizer para ela: "Ai, para de pensar nisso. Não, mas todo mundo tem dias ruins." Essas frases normalmente não ajudam, não acolhem, né? Porque a questão não é falta dela querer sair desse estado, não é falta dela conseguir compreender as razões, os porquês, né? Mas sim a gente está falando de um sistema emocional inteiro tentando só sobreviver, só atravessar aquela dor. Então, é importante que quem escuta alguém falar sobre uma dor profunda dessa, principalmente pessoas que sofrem com a depressão, né? Quando ela tá te dizendo sobre a dor dela, para você pode ser irrelevante, pode ser por um motivo pequeno, pode ser que parece que tem solução, mas ela naquele momento que ela tá sentindo tudo aquilo, ela só tá tentando sobreviver e quanto mais você fala, mais você desacolhe ela. Às vezes você só dá um abraço e perguntar do que ela precisa, às vezes ajuda mais porque ela sabe que ela não tá sozinha nessa dor. Ela sabe que ela tem alguém ali para minimamente assegurar para ela não desmoronar ainda mais. Queria ser capaz de colocar essa bagunça no lugar
de voltar a não saber a confiar. Porque agora que eu sei, as dores se tornam ainda mais agudas, crônicas, e eu daria tudo para não sentir esse sentir. Mais um respiro. Existe uma dor ali muito específica, né, que aparece só quando a consciência normalmente ela chega. Porque antes a pessoa podia estar sofrendo sem entender muito bem por quê, mas só que depois quando ela começa a entender, esse entender também dói. Por isso que desse trecho anterior eu falei que nem sempre a compreensão alivia, né? Compreender também machuca, também pode ferir, também pode doer, né? Então, quando a gente começa a nomear os, por exemplo, abusos, rejeições, violências, padrões repetidos ali que marcaram a nossa história, parece que a dor apenas ganha um contorno diferente, né? Porque aquilo que antes era só uma sensação confusa passa a ter nome. Nomear, sim, é importante, é válido, né? Mas nomear sem o acolhimento, ele pode ser muito mais doloroso, porque perceber certas coisas pode fazer a pessoa pensar: eu preferia não saber, né? Eu preferia não sentir tanto, não sentir da forma como eu sinto. Eu preferia não ter consciência disso agora. Mas o problema não é o perceber, né? O problema é perceber sem ter esse amparo, sem ter esse acolhimento, sem ter essa ajuda, sem ter alguém que realmente te escuta. Porque seres humanos, né? Eu tenho percebido cada vez mais no meu trabalho, principalmente no meu trabalho em escolas, né? Acompanhando mais pessoas adultas em situações mais de coletivo, as pessoas são ótimas falantes, mas elas não conseguem ouvir. Eu falo porque às vezes eu também tenho dificuldade dessa escuta, né? Talvez não tanto no meu trabalho, mas às vezes na minha vida pessoal eu também tenho dificuldade de ouvir o outro. E às vezes pode se tratar dessas questões que eu ainda preciso resolver dentro de mim. E tá tudo certo, né? Faz parte do meu processo. Olho para as tatuagens cravadas na pele e na alma. Tento arrancar, fazer desaparecer. E não importa o que eu faço, elas não saem, elas não somem. Então, algumas experiências elas podem deixar marcas tão profundas na gente, e quando eu trago, né, essa imagem de uma tatuagem cravada na pele, na alma, ela vai mostrar muito bem como certas dores elas podem parecer permanentes. É como se aquilo fosse doer para sempre e você só precisasse aprender a conviver com elas. Eu não sei se todas as dores que eu sinto em relação à minha própria história de vida, de tudo que eu já passei, se todas elas eu vou conseguir trazer alívio sempre, em todos os momentos. Então, o que eu busco fazer é acolher a mim mesma quando eu não tenho as pessoas, porque nem sempre o outro está disponível para mim, né? E às vezes eu preciso. E quanto mais a pessoa tenta esquecer essa dor, porque às vezes eu queria esquecer também, racionalizar, tenta ocupar a mente, né? Tenta seguir, tenta arrancar aquilo, né? De alguma forma de si, aquilo ali não some simplesmente, né? E aqui eu quero dizer algo muito importante que é reconstruir a si não é necessariamente apagar o que foi, deixar de sentir a dor, né? A reconstrução de si muitas vezes está em mudar a relação com esta marca. É o como você se relaciona com ela. É o quanto que você também se permite sentir em certos momentos da sua vida essas tristezas que te atravessam. E o quanto você sabe se acolher e o quanto que as pessoas ao seu redor estão dispostas a aprender como você pode ser acolhida dentro daquilo que você precisa. Porque o grande mal das pessoas é que na hora de acolher o outro é só baseado naquilo que ela acha que é melhor. Porque quando eu falo de uma dor dessa tão profunda, causa desconforto no outro. Porque eu sei que a dor que eu tô falando acessa a dor da outra pessoa. E muitas pessoas, na angústia de tirar daquela dor, não consegue te ouvir. Ela tenta te arrancar daquela dor a qualquer custo.
E é importante entender que o trauma não é só sobre o que aconteceu, mas também o que continuou acontecendo dentro da pessoa depois que aconteceu, né? Na forma como ela ainda se culpa, na forma como ela ainda se defende, na forma como ela se fecha e também na forma como espera ser abandonada de novo, rejeitada de novo, abusada de novo. Então, o trauma em si não é só aquele fato, mas também é o depois, e poucas pessoas falam sobre o depois, como você sobreviveu apesar daquilo, né? Então, o acolher é muito difícil, porque você precisa saber ouvir sem se desesperar com a dor que o outro te apresenta. Só hoje entendi que a culpa é minha mágoa. Eu cutuco, eu sangro, eu rasgo até esse tormento passar, numa tentativa silenciosa de gritar o que eu tive que enfrentar, tudo que eu já senti, tudo que eu já vivi, até cada palavra que me corrói parar de me ferir. Esse trecho para mim ainda é um dos mais fortes para mim, né? Porque quando eu digo só hoje entendi que a culpa é minha mágoa, às vezes aquilo que a pessoa chama de culpa, na verdade, é uma mágoa que não encontrou lugar, porque a mágoa também tem a ver com o fato de você não conseguir se perdoar quando você percebe que depois que você entra na consciência e nessa elaboração de si, você querer pensar da forma como você está pensando, analisando o hoje, você se desconsidera como estava sua mente no antes, no quando aconteceu. E aí não adianta você querer lembrar de algo do passado com a mente que você tem hoje, porque sim, você vai ver que você poderia ter feito várias coisas diferentes, ter lidado com situações de formas diferentes. Mas a mágoa tem a ver com essa dificuldade, às vezes, da gente se perdoar. E entender que perdoar o outro que te feriu, por exemplo, não é esquecer o que ele fez de ruim, mas que aquilo não te machuque mais. Então, a culpa, normalmente, ela sempre faz algumas perguntinhas, né? O que eu fiz de errado? Mas a mágoa, ela pode te perguntar ali: por que fizeram isso comigo? Por que eu precisei aguentar tanto? Por que ninguém viu? Esse porque ninguém viu ainda me atravessa, né? Porque eu tive que sobreviver sozinha. Quando essa mágoa não encontra justamente essa escuta que ela precisa, ela pode virar, na verdade, uma autocrítica, né? Pode virar uma autopunição, ruminação e também uma sensação de defeito, né? Como se ela fosse completamente errada, né? Ou ruim, ou uma pessoa má. Então a pessoa começa a cutucar a própria ferida e nem sempre é cutucar de uma forma física. Às vezes é cutucar de uma forma emocional, porque a ruminação nada mais é do que você ficar cutucando essa dor, essa culpa, essa cobrança, né? Porque você tá tentando arrancar alguma resposta dela que essa ferida ela não vai te responder. Porque a ferida, na verdade, ela pede cuidado, ela pede afeto, mas também ela pede amparo. E que ter esse amparo muitas vezes é a parte mais difícil para o outro. E às vezes até para nós, né? Porque quando a gente está ali mergulhada na própria dor, a gente não consegue se acolher. E sim, a gente precisa do outro. Mas a voz não sai. Ecos de gritos mudos descendo pela minha garganta, feito navalhas que eu engulo a seco. É outra parte forte, né? Quantas dores você já não deve ter engolido na sua vida dessa maneira? Que você engoliu e aquilo parecia que te cortava por dentro, te machucava por dentro, né? Porque nem toda dor realmente consegue sair através da fala. Às vezes ela vai sair em formas de sintomas físicos no corpo, como adoecimentos, né? Seja uma enxaqueca, uma azia, né? E outros adoecimentos, né? Pode aparecer ali pelo aquele choro que você reprime, que você contém, pelo cansaço extremo, silêncio, pela irritação, pela crise e uma sensação de estar sempre no.
limite, né? E isso não significa falta de clareza, né? Mas às vezes a pessoa sabe sim onde dói, exatamente onde dói, só que ela não consegue transformar aquela dor ainda em palavra, porque ela precisa realmente elaborar tudo aquilo, porque aquilo que ela fala da dor pode despedaçar ela de novo, né? E às vezes, quando a pessoa fala daquele sofrimento, às vezes ela revive aquele sofrimento como se tivesse acabado de acontecer, né? Por isso, quando alguém não consegue falar, o não conseguir falar também é uma forma de comunicar. Que se ela não está conseguindo colocar em palavras, isso significa que ela pode estar sofrendo em silêncio, sim, pode estar em colapso, mas também pode ser medo de não conseguir ser compreendida, porque quantas vezes ela não foi compreendida realmente, né? Pode ser ali uma tentativa também de não desmoronar mais ainda. E muitas vezes a pessoa não precisa, na verdade, de alguém que force ela a falar. Às vezes ela só precisa de um espaço seguro onde a fala possa nascer sem essa forma violenta. Porque todas as vezes que alguém força o outro a falar da sua dor, isso é uma agressão, isso é uma violência sim. Lembre-se que esse vídeo, como eu falei no começo, ele pode sim despertar alguns gatilhos. Então, se você se sentir desconfortável, pausa, assista depois, assista com alguém, conversa com alguém, ou pode estar ligando lá no CVV, né, que é 188, que é um atendimento gratuito que funciona 24 horas, né? Sempre me disseram que eu sou forte, mas alguém já me perguntou o que me fez ser assim? E essa pergunta ela é muito essencial, porque a sociedade gosta muito de elogiar pessoas fortes, não é mesmo? Como falas, você é guerreira, você aguenta tudo, você sempre dá um jeito, você é muito forte. Mas quase ninguém pergunta: o que te obrigou a ser assim? O que você precisou engolir? O que você perdeu para conseguir continuar? Quem cuidou de você enquanto você cuidava de tudo? E muita gente forte não ficou forte porque ela quis, né? Ela ficou forte porque, na verdade, ela precisou. Ela não teve escolha, ela não teve o colo, ela não teve rede de apoio. Ela precisou se reconstruir enquanto ela ainda estava sangrando, né? E transformar sobrevivência em elogio pode sim, em alguns momentos, ser muito cruel quando ninguém se dispõe a olhar para a dor que construiu aquela fortaleza. A verdade é que a maioria não se importa com o processo, só quer o belo, o pronto, mesmo estando podre por dentro. Só enxergam essa fortaleza depois de ter me reconstruído sozinha, sem perder a esperança e a fé e o brilho no olhar. Então, existe uma cobrança muito grande, né, para que a dor vire algo bonito rápido, para que ela se torne, né, uma lição, um aprendizado, né, que transforme tudo em força, que fale sobre superação, que ela sorri e diga que ela venceu, né? Mas nem todo sofrimento precisa, na verdade, virar uma performance de evolução. Às vezes, dor, ela é só dor. Ela não significa nada além disso, né? Então, é importante que essa dor ela seja reconhecida e também acolhida, porque antes de virar uma história bonita a ser contada, ela precisa antes ter o direito de ser sim uma história difícil a ser atravessada, porque ninguém deveria aparecer pronto para só então ser respeitado. Então, quando eu conto da minha dor, da minha história, todo o processo que me fez chegar onde eu estou hoje, quem eu me tornei hoje, é importante entender que o processo importa sim, que a parte feia também importa, que a parte confusa, né? Que a parte que ainda não sabe seguir direito, saber a direção que ela deve ir ou não, ela também importa.
porque se enxergassem um pouco além, veriam que ter fé e esperança é o que me mantém de pé dia após dia, que ainda me mantém viva nesse mundo tão torpe e cruel. Fê Oliveira. Então, a esperança aqui, ela e a fé, elas não aparecem como uma frase pronta de efeito, né? Elas, na verdade, elas representam a sustentação, aquilo que segura a pessoa. Não é aquela esperança ingênua, né, que vai negar a dor. É uma esperança praticamente teimosa, né? Aquela que diz assim: eu não sei como vai ser amanhã, mas hoje eu vou tentar ficar. Eu ainda vou continuar, eu ainda vou seguir, né? E para algumas pessoas isso já é imenso, né? Porque às vezes continuar viva não é simples, não é automático e não é fácil. Às vezes continuar é um esforço ali silencioso que ninguém vê, ninguém percebe, né? Então, por isso, se você estiver passando por um momento assim desses, escuro ou obscuro, eu reforço com todo cuidado. Você não precisa atravessar isso sozinha, sozinho. Procure sim alguém de sua confiança, um serviço de saúde, uma ajuda profissional de um psicólogo, um médico, né? E se houver riscos, né, ou pensamentos de desviver muito intensos, é importante que você procure de imediato, né, um pronto atendimento, né? A emergência hospitalar, um serviço de saúde da sua região, ou também pode estacionar alguém de sua confiança para que você não fique ali sozinho ou sozinha com aquela dor. E reforçando de novo, existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que você pode discar ali 188, é um atendimento que funciona 24 horas por dia. Eu já acionei algumas vezes no momento de uma crise bem intensa de ansiedade, e eles foram muito acolhedores, muito respeitosos, e foi muito bom e importante para mim, né? Porque nem sempre a minha psicóloga está disponível para me atender. Então tá tudo certo, né? Então, talvez, né, você também já tenha se perguntado se existe solução para você, né? Mas sentir que não há saída não significa que não existe um caminho. Parece contraditório, né? Como assim? Caminho será que realmente existe? Parece que não tem saída. Às vezes a gente só tem que voltar. Mas também pode significar que naquele momento a dor ocupou todo o seu campo de visão. Então, por isso que parece que você não tem jeito, que não tem mais o que fazer. Mas entenda que é um momento de de cegueira mesmo, que a dor causa isso na gente. E quando a dor ocupa tudo, a pessoa realmente não vai precisar de julgamento, nem de conselhos, nem de nada. Ela, na verdade, precisa de cuidado, porque você não é um caso perdido. Você é uma história que talvez tenha sido atravessada por dores demais, sem ter tido o acolhimento suficiente ou aquele que você realmente precisava. Só que ainda assim, alguma parte sua permaneceu, ainda resistiu, né? Existe a parte que ainda pergunta, que sente, que ainda continua procurando sentido, a parte que ainda espera, né? Mesmo cansada, mesmo exausta, que existe algum tipo de alívio possível. E é importante vocês entenderem que sim, existe um alívio possível, porém não significa que até chegar nele vai ser fácil de consegui-lo, de tê-lo. Porque é importante a gente estar cercado sim de pessoas, tanto da nossa vida pessoal, quanto ter pessoas, né, os profissionais que realmente conseguem te acolher da forma como você precisa, não do jeito que a pessoa acha que você precisa. São coisas diferentes. Então, se esse vídeo falou aí com você, né, com alguma parte sua, salva então ele para rever, né, quando a dor parecer maior que você. Compartilha também com alguém, né, que precisa lembrar que nem toda fortaleza nasceu para ser admirada. Ela só tá ali para ser acolhida,
respeitada antes de tudo, né? Então, eu sou a Fernanda Siqueira, psicóloga, e esse foi mais uma sessão do Sessão de Terapia. Então, te vejo na próxima sessão.